A primeira vez que realmente teve a experiência de abrir foi bem marcante, porque você via as pessoas pela primeira vez naquele asfalto ali, tendo essa experiência, sabe? Olhando o rosto das pessoas, a cara das pessoas, a equipe que trabalha aqui, os voluntários, as pessoas que se envolveram, todo mundo muito feliz e contente com a notícia e com a experiência real, assim, sabe? O ano de 2013 foi marcado por protestos em todo o Brasil. Na cidade de São Paulo, eles aconteceram principalmente na Avenida Paulista. Pro Palácio! Em 2015, foi implantado um projeto para fechar a mais importante avenida de São Paulo para os carros e abri-la aos pedestres. Essa iniciativa ficou conhecida como Paulista Aberta. Um projeto para trazer uma nova maneira de se pensar a cidade, que mesmo nesse cenário de desunião, desconfiança e conflito de posições, conseguiu ter o apoio da população e também unir o governo e a oposição da cidade. Fizemos todos os estudos, inclusive Dr. Arnaldo, todas as imediações da Paulista foram estudadas e os técnicos da CET fecharam o modelo. Então, esse final de semana, no domingo, já vamos abrir para ciclistas, pedestres, skatistas. Outras marcas, né, da Prefeitura do Fernando Haddad aqui em São Paulo foram o fechamento da Avenida Paulista aos domingos, né, ou abertura para o público, né, ou como se pode chamar. Fechamento ao tráfego, abertura ao pedestre. Abertura ao pedestre. Qual é a sua posição em relação a isso? O programa da Paulista é um bom programa. Eu fui lá, eu visitei, eu fui ver, conversei com as pessoas. É um bom programa. A população gosta de ocupar os espaços públicos, principalmente aos finais de semana. A Paulista hoje foi adotada pela população, tem que ser preservada. Ela virou uma unanimidade mesmo. Os pré-candidatos todos, os candidatos à prefeitura também disseram, nós todos somos a favor. Isso também foi bastante legal, tal. Foi bem bacana receber essa notícia. Essa é uma pergunta muito boa, cara, que podia melhorar na Paulista. Cara, você me pegou. Acho que tá muito boa, cara, não sei dizer não. Tá muito bonito, eu sem ideias, mano. Acho que a Paulista é a cara de São Paulo, ela representa São Paulo. É legal você estar aqui no meio da rua, um lugar onde circula só carros, e você como pessoa, indivíduo, poder parar, sentar com seus amigos, conversar, tomar uma cerveja, discutir sobre qualquer assunto, isso é o legal. Eu acho que a experiência mostra isso. Primeiro que as pessoas percebem que é muito gostoso estar lá, o benefício é muito grande, a alegria que você sente de estar ali na Paulista, você vê as pessoas contentes, felizes de todas as gerações. Então, pessoas com mais idade, pessoas de meia idade, crianças. Eu não sei, é um pouco uma paixão pela cidade, é um amor pela cidade. É o oposto daquela história do não existe amor em São Paulo. É o oposto disso. A Paulista Aberta é o exemplo de que existe amor na cidade. É o exemplo de que existe convivência pacífica, entendimento entre as diferenças. Vai morrer de verdade. Somos atores aqui, ó, atuando, nós iremos fingir que morremos. Vai vir alguém, a gente fala, a gente precisa de dinheiro pro enterro. A pessoa dá o dinheiro. As pessoas são boas de coração, assim. São boas, você vê nosso chapéu daqui a pouco. Eu acho que as pessoas não são tão boas de coração assim, não. Uma das principais atrações da Paulista Aberta são os artistas.
Eles é que dão a trilha sonora para a experiência que todos têm aos domingos, caminhando pela avenida. A banda começou tocando na Paulista, então são 3 anos de Paulista. Cara, a galera acha que o que rola aqui é grana, mas na verdade o que rola mesmo é a visibilidade. A ideia de abrir a rua para pedestres vem se disseminando pelo mundo, como acontece em Nova York, que em 3 sábados de agosto tem uma das suas principais avenidas da cidade, a Park Avenue, ocupada pelas pessoas e ciclistas no programa Summer Streets. Dentro do nosso próprio país, temos exemplos de ruas que foram abertas aos pedestres, como foi o caso da orla da Zona Sul do Rio de Janeiro. Muita gente não sabe, acha que foi uma ideia que saiu da cabeça do prefeito mesmo. E tudo bem, porque quando a gente trabalha com lobby, né, a gente abre mão, não tem paternidade da ideia, né? Teve ideia, quem quiser que adote e faça. Quem teve a ideia da mobilização pela Paulista Aberta foi a Letícia Sabino, que é a fundadora do movimento Sampapé, que ela passou um tempo morando no México, lá que é uma cidade que consegue ser pior que São Paulo, em termos de uso intenso do carro, né, de dependência do carro, tem altos índices de poluição, mas mesmo assim tem uma avenida bem grande, bem emblemática, que é aberta para as pessoas aos domingos. Quando você conhece um lugar, como uma cidade com uma realidade tão parecida com São Paulo, que tem esse tipo de opção de lazer, a primeira pergunta que vem é por que não fazer isso em São Paulo, né? Achavam que a gente era louco, né? Ou seja, conseguir a Paulista aberta para as pessoas sem nenhum carro, todo mundo falava não, isso é impossível, nenhum prefeito vai fazer isso. E inclusive a prefeitura no começo achava que não podia. Há um ano a gente não diria de maneira alguma que a Paulista aberta estaria consolidada por pelo menos 6 meses, sabe? E em 2013, quando teve as chamadas Jornadas de Junho, né, que foram os protestos, era possível notar que muitas pessoas, depois que os protestos acabavam, elas ficavam na Paulista meio que para socializar. Isso era uma maneira de elas mostrarem que, na verdade, elas também estavam reclamando do espaço público, mesmo que não fosse exatamente esse o objetivo dos protestos, né? Para a cidade de São Paulo ganhar a Paulista Aberta, foi fundamental o engajamento de pessoas comuns, cidadãos como você e eu, que queriam uma cidade melhor, com mais opções de lazer e convivência. A inspiração da Letícia Sabino veio da Avenida Reforma do México, que é aberta aos pedestres todos os domingos desde 2010. Ela criou o Sampapé, que promove vivenciar a cidade a pé. Esse movimento foi um dos principais articuladores para viabilizar a Paulista Aberta. Foi quando a Letícia ganhou o apoio da ONG Minha Sampa, impulsionando ainda mais a mobilização de pessoas para lutarem pela Paulista Aberta. Para Minha Sampa, a gente faz um trabalho de mobilização e estímulo para que as pessoas possam interferir nas decisões políticas e as decisões públicas de São Paulo, assim, da cidade. As interações com o governo da cidade foram difíceis. Somente após muita insistência é que os ativistas começaram a ser ouvidos. A gente pediu apoio das pessoas na internet. Então a gente tinha abaixo-assinado e coleta de assinatura das pessoas também física. E isso começou a fazer uma pressão no tomador de decisão, que é o prefeito e a prefeitura.
e o secretário de transporte, etc e tal. A gente foi usando várias técnicas de campanha. Então a gente chamava as pessoas para isso, chamava as pessoas todos os domingos lá para ter uma experiência, mesmo que fosse na calçada. Sou super cética com essa coisa das pessoas participarem só virtualmente. Então eu falei até pra eles, além da gente fazer essa pressão online, a gente vai todo domingo ficar na Paulista, já fazer alguma coisa lá de domingo. E aí esse mês a gente foi os 4 domingos pra Paulista mesmo, tipo, uma barraca, umas cadeiras de praia, 5 ping-pong, porque a gente conseguia tipo, mobilizar algumas ações assim pra trazer, Porque a ideia era, tá, a gente não vai entrar na via, a gente não vai tentar fechar que nem foi outra vez, a gente vai tentar só agora conscientizar as pessoas que estão passando na Paulista, que elas poderiam desfrutar daquele espaço de uma forma diferente. Num primeiro momento, a minha posição era uma posição refratária, porque a Avenida Paulista é um lugar central, você tem um monte de hospitais, mas depois, se você fizer uma análise, você vai ver que é o seguinte, todas as manifestações são na Paulista, e elas acabam acontecendo. Eu não me lembro de um caso, pode ter ocorrido, mas de alguém que não tenha conseguido chegar no hospital por conta disso. Se você pode ter a Paulista disponível para manifestação, e essas muitas vezes não são nem anunciadas previamente, por que você não poderia previamente ter ela como um espaço de lazer? Não vejo problema nisso. Em 2014, a gente fez uma pressão para que a Paulista fizesse uma experiência de fechar pelo menos uma das vias no Dia Mundial Sem Carro. E aí as pessoas ligavam para o gabinete do secretário. Então você imagina a pressão de 100 pessoas ligar no mesmo dia para as secretárias e para o gabinete dele. E aí surgiu a ideia de fazer na inauguração da ciclovia da Paulista, mas usando como motivo o fato de ter muita gente de bicicleta no dia e que não se fechasse para carros, não se abrisse para as pessoas que fossem lá correriam risco. Foi uma ótima desculpa. E aí, quando aconteceu o primeiro teste, nós nos organizamos, chamamos todos esses coletivos que já tinham apoiado até então e falaram, gente, a gente tem que fazer com que esse dia seja inesquecível. O primeiro teste foi surpreendentemente bom, a gente não sabia como ia ser. E aí a gente ficou super feliz e falou, nossa, e agora, né? Putz, é muito melhor do que a gente imaginou que seria. Olha a menina da ladeira, olha a menina, olha a menina, olha a menina, olha a menina, olha a menina da ladeira, olha a menina, olha a menina, olha a menina. Veja só a enrascada em que a princesinha entrou, arranjou um namorado, por ele se apaixonou, mal tinha um curso básico, que dirá superior, mas por onde ele passava era chamado. E aí, doutor, sua história é encantada. Depois de superada a dificuldade de falar com a prefeitura, veio a resistência dos moradores da Avenida Paulista, que viam no projeto um desconforto pelo barulho que é gerado e a dificuldade de sair e entrar em seus prédios de carro. Quando teve a notícia da audiência pública, nós nos organizamos para estar presentes na audiência pública e fazer falas favoráveis à Paulista aberta na audiência pública. Isso fez toda a diferença. E o resultado foi super positivo, porque no final das contas havia muito mais falas favoráveis do que contra. Então dali a gente começou a perceber que a tendência era ganhar mesmo. Eu acho que existem lugares da cidade mais adequados, como parques, que não estão sendo explorados da forma correta, né? E não é num asfalto quente, mesmo que ele esteja sem nenhum carro passando, né? Num domingo, ele é quente, ele é um asfalto, não é um lugar adequado para fazer nenhuma brincadeira, né? E nem para vender nada. Eu acho que isso aí tem que ter uma regra, não existe uma regra, simplesmente se resolveram abrir a Paulista e não definiram regra nenhuma. Isso está interferindo tanto no comércio local como para os moradores. Nós estamos muito focados no que o morador precisa, né? Ele que está aqui, é ele que paga o IPTU da prefeitura, então na realidade a prefeitura devia respeitar esse pessoal. Agora, uma coisa é ouvir a população, outra coisa é ela ser atendida, né, integralmente. Porque, é claro, a Paulista é a rua, hoje é a principal avenida da cidade. Ela pertence a todo mundo, não pertence só aos seus moradores. Então, como é que nós fazemos para
discutir quando existe um conflito entre o interesse de caráter local e o interesse municipal. Eu, como vereador, como urbanista, como gestor urbano, eu acho que nós temos que sempre sentar na mesa, tentar encontrar as melhores soluções que contemplem os vários pontos de vista, né? Ou seja, não podemos sobrepor o interesse do morador, né, pelo interesse geral da cidade, mas também não podemos, né, fazer com que o interesse geral da cidade fique subordinado ao interesse do morador. A experiência das ruas abertas não é um caso único. Nós temos, por exemplo, as feiras. Eu mesmo tenho, né, na porta de onde eu moro, também tem uma feira. E no dia anterior, se você vai usar o carro, você precisa deixar o carro fora da garagem para poder a feira se desenvolver no dia seguinte. É um efeito meio not in my backyard, que é o que a gente diz quando existe apoio a uma determinada política pública, mas que ninguém quer que aconteça na sua vizinhança, porque aí não, na minha vizinhança ninguém toca. Nós tivemos, enquanto mobilização da Paulista Aberta, tivemos um oponente muito difícil de enfrentar, que é o Ministério Público de São Paulo. Eu acho que às vezes o Ministério Público começa a querer administrar a cidade e se sobrepõe a uma tarefa que não é dele, que é uma tarefa do Executivo. E acho que às vezes ele comete alguns excessos. Mas ele tem que ter no seu embasamento não só o que diz a lei, mas também o que clama a sociedade. A ideia de abrir avenidas, seja para que a população venha, não é uma ideia ruim. Porém, a maneira como foi feita, né, sem estudo prévio, sem consultar quem morava ali, sem discutir se podia abrir alguns trechos e outros trechos deixar, organizar para que as pessoas pudessem entrar e sair de casa, não colocar bandas nem barulho forte na frente dos locais onde tem prédios de moradia predominantemente, porque lá tem locais que tem prédios só prédios de negócios, prédios que fecham no domingo. Eu acho que nós temos muita coisa que vai precisar ajustar, né, nesse programa. Eu acho que todo programa, ele não nasce pronto, ele nasce e tem que ser aperfeiçoado gradativamente. Agora, quem não quer os programas que dizem o seguinte, precisa discutir infinitamente antes de lançar alguma coisa. Então, acho que foi uma decisão muito acertada da gestão, da prefeitura, de testar, fazer a Paulista pelo menos umas 2 vezes, porque isso deu aquele gostinho para a população de quero mais e quebrou um pouquinho essa barreira conservadora, né? A Paulista era mais elitista, então o pessoal passava e falava, nossa, sai daqui, você está sujando a Paulista. Mas hoje eu, mesmo sem estar de Michael, quando eu ando por aqui, as pessoas me reconhecem. Pô, Michael Jackson que dança lá, da hora. Nossa, o pessoal gosta demais e valoriza bastante os artistas. O momento que eu fiquei mais feliz mesmo foi quando, assim, eu fui viajar no começo do ano, né, férias, assim, e aí eu cheguei em janeiro, fui um dia na Paulista, aí eu pensei, pô, não tô levando nada, corda, não tô levando nada pra fazer brincadeira, né, que coisa, mas tudo bem. Aí eu cheguei lá, a Paulista estava tomada de gente fazendo coisas, brincadeiras, piqueniques, festinhas, apresentações, e foi quando eu percebi que a galera... a população paulistana realmente já tinha se apropriado da Paulista. Então, assim, deixou meu coração mais tranquilo, que eu pensei, bom, já é da galera, né? A gente não precisa se preocupar que a Paulista já faz parte do dia a dia do paulistano, já está na programação oficial, né? Em junho de 2016, saiu o decreto do prefeito Fernando Haddad, fazendo com que a Paulista Aberta e o programa Ruas Abertas fossem permanentes. A gente tanto não é pai pai nem mãe da ideia, que a prefeitura nem quis saber de avisar a gente, entendeu? Fez, aí a gente ficou sabendo pelo jornal mesmo, falou, pô, a Globo ficou sabendo de nós, entendeu?
Então tá. Nesse mês, também foi criado um comitê do programa Ruas Abertas com a participação dos movimentos Minha Sampa, Sampa Pé, Cidade Ativa e Bike Anjo. Então a gente está tentando entender o que tem de errado. Na verdade, a gente já tinha apontado algumas coisas. E o objetivo é fazer ele se consolidar. E a principal conquista que a gente teve foi que logo após essa reunião, na mesma semana, que a gente falou, prefeito, é super importante, está formalizado e tal. E aí na mesma semana o decreto saiu, e o decreto do programa Ruas Abertas saiu. Abrir a Avenida Paulista para os pedestres vai além de uma ideia legal para gerar mais uma opção de lazer na cidade. Isso faz parte de uma visão muito maior de como as cidades podem evoluir usando melhor as ruas e estimulando a mobilidade. É um passo para transformar São Paulo em uma cidade inteligente. Eu perdi uma tia, eu não cheguei a conhecer a irmã do meu pai, que ela morreu atropelada com 8 anos. E inconscientemente essa é uma questão que me toca, mesmo sem eu perceber. Então, esse medo de ser de carro, né, de ser atropelada, de a criança brincar na rua, tá muito ligado a isso também, né? Porque a gente cresce aprendendo que a rua é do carro, que quando a gente vai atravessar a gente tem que olhar para os dois lados, que a gente tem que sempre segurar na mão, né, quando vai atravessar, essas coisas. Então, nós fomos afastados do espaço público também para dar lugar aos carros, né? Que por mais que a pessoa, sei lá, entenda que vai ser super positivo, sempre tem e os carros? O que vai acontecer com eles? Nossa, o que vai acontecer com os carros? Coitados deles. Então tem toda, uma imagem aí muito mais intrínseca que a gente não consegue nem entender porque que as pessoas têm essa consideração com o elemento carro e que ainda era muito difícil também. A rua não é só para o automóvel. Essa ideia de que a rua pertence ao automóvel é que ela precisa ser mudada, ser alterada, é uma mentalidade. A nossa mentalidade, infelizmente, priorizou o automóvel como se ele fosse o rei, o dono, o império, né, do automóvel na cidade. Mas não é. Né? Na verdade, tem muitos usos da rua. Né? Tanto que, por exemplo, o poder público hoje se responsabiliza pelo asfalto onde passa o carro, mas não se responsabiliza pela calçada onde passa o pedestre. A Paulista era o primeiro foco, era o primeiro objetivo, porque a gente sabia que a Paulista era simbólica e que a Paulista podia puxar e incentivar outras ruas a fazer isso. Mas é uma questão cultural, é uma questão de hábito. Então, para você criar um hábito, ele não cria de um dia para o outro. Por isso que essa campanha durou 2 anos. Então você tem que convencer o poder público a tomar decisão, você tem que convencer o Ministério Público, tem uma conversa e um debate muito duro até com a Associação de Moradores da Paulista. Já é claro no mundo inteiro que as cidades precisam ser mais inteligentes, que é o esforço das cidades usarem melhor sua infraestrutura, serviços e comunicação para a qualidade de vida da população. Quem diria em sã consciência que o Times Square poderia ser fechado e se tornar um boulevard? Isso foi feito e com sucesso extraordinário. Né? Quer dizer, aquela região passou a receber ainda mais gente. Né? E isso e algumas outras intervenções que foram feitas na cidade de Nova York mostram que mais importante que a mobilidade individual, motorizada, veículos, carros, é a apropriação da cidade pela sua população. Show me what your mama gave ya. So don't say a thing. See anybody could be good to you. It'll blow your mind. Há muitas opções de lazer em São Paulo, mas se você tiver dinheiro e carro. Uma ida ao cinema com a família pode sair bem caro. E fora o trânsito que você vai ter que encarar em pleno dia de suposto descanso. E sem contar que o acesso à cultura acaba ficando restrito. Ao mesmo tempo, quem quer expressar sua arte muitas vezes não tem espaço na cidade.
Então, por que, em vez de usar as ruas como um simples caminho para o lazer, não transformar a própria rua em um espaço para lazer e cultura? Agora virou uma pauta comum do mundo inteiro, assim. Tá todo mundo urbano pra caramba e ninguém tá feliz vivendo nas cidades. O que a gente fez errado e o que a gente pode ir revertendo esse processo, assim. Via espaço público, que como espaço público ele pode ser usado de várias outras formas que não, tipo, circulação de motorizados ali. A gente ainda tem dificuldade de fazer a abertura de outras ruas e outras avenidas, como na Zona Norte, na Luiz Dumont Vilares, teve uma reclamação muito grande dos motoristas, de quem anda de carro e tal, como se a gente não andasse a pé, né? Como se a gente não vivesse aquela rua a pé. É engraçado isso. Mas eu acho que tem muito a ver com planejamento e organização. Ali teve um problema também, porque teve, no momento que tentaram fazer a abertura, a sinalização para os carros não estava feita, foi mal feita, sabe? Se você faz uma programação bem feita com a CET e avisa com antecedência, eu acho que a população entende. E aí, aos pouquinhos, ela vai percebendo que aquela é a melhor forma de você viver a cidade. E um dos pontos fundamentais para se ter uma cidade inteligente é a mobilidade. E a possibilidade de se locomover a pé é uma das maneiras mais importantes, pois possibilita mais saúde e convivência para as pessoas. A Paulista Aberta é uma referência nisso para o mundo todo. Mas você precisa trabalhar a população inteira, né? Quer dizer, você tem que criar subsídios, você tem que criar emprego para aquelas áreas específicas, onde ela é mais densamente povoada, né? E não fazer a pessoa se deslocar 10, 15 quilômetros dentro da cidade. Se é claro a importância da cidade ter espaços de lazer e convivência, abrindo as ruas para os pedestres, o questionamento que fica é: por que começar na Avenida Paulista, que é a mais importante de São Paulo e provavelmente a mais difícil para fazer isso? Por que você vai deslocar uma Zona Leste para Paulista para oferecer o quê aqui? Tem alguma cerejeira aqui? Não tem, né? Já estragaram também. Então, eu acho assim, a política tem que ser uma política que infelizmente foi abandonada, né? Mas tem que ser uma política que preserve as áreas verdes e que leve o público de volta para as áreas verdes e não para o asfalto. Muitas pessoas opositoras à Paulista usavam um discurso com um tom bastante demagogo de que não era preciso fazer na Paulista porque já tinha muitos lugares mais carentes, entre aspas. Só que às vezes isso é mais um subterfúgio para fazer com que quem está longe continue longe. E a gente sabe que em cidades tão segregadas quanto São Paulo, quando você começa uma coisa na periferia, ela continua invisível, né? Porque a imprensa principalmente só liga quando a coisa acontece no centro. Tanto que gerou o baita furdunço que gerou, porque era na Avenida Paulista. Eu acho interessante ter começado na Paulista por causa da questão emblemática. Porque se você começa isso na periferia, ainda mais numa cidade tão segregada, fica invisível. Das avenidas da cidade, ela é a mais fácil de todas de você interditar para carros. Porque ela tem metrô, tem duas paralelas que fazem o mesmo caminho e que agora tem até as faixas de ônibus nas paralelas. Ou seja, o transtorno é muito baixo. No começo, quando a gente veio para Paulista, a Paulista era mais elitista. Tinha um pessoal mais de classe alta e tal. Hoje a Paulista já é mais socializada, vem pessoas de todas as periferias de São Paulo, isso é maravilhoso, né? Porque eles podem acompanhar a mudança também, podem pegar e usufruir dessas artes que tem na Paulista também. É muito legal isso. Tô vindo aqui, é o administrador da Paulista. É aquele rapaz lá, careca, narigudo, que mora ali naquele prédio que desce a rampa. Ele tá falando, ó, não quer esse tipo de coisa aqui. Palavrão não pode. Tá os dois demitidos. Os dois estão demitidos. Isso. Get out. Sim, demiti os dois. O quê? Eu também? Eu demiti. Não, peraí que eu vou conversar com meu amigo, eu já volto. Escape, não é assim, escape. Muito importante que esse projeto da Paulista vá adiante. Há trechos que já poderiam se tornar bulevares. É possível se fazer terminais dos ônibus nas pontas da Paulista para liberar definitivamente a via. Mas também é importante se identificar nos bairros, como alguns bairros já fizeram, como o caso da Pompeia, da Vila Jataí, quais são as áreas de convivência e de troca da população para que pudessem ser feitos pequenos bulevares também em nível de bairro.
5 anos com certeza já vai ser um boulevard, não vai passar nenhum carro aqui, nenhum ônibus. No máximo a gente vai ter implementado o VLT, convivendo com as pessoas, um grande calçadão para as pessoas, tenho certeza. Então, num primeiro momento, a incerteza acho que fez com que alguns se colocassem contra. Mas aí você tem um outro argumento que fala o seguinte, mas espera um pouquinho. Toda hora tem manifestação na Paulista, essa questão dos hospitais nunca foi levantada anteriormente, ou nunca foi colocado isso como sendo um fator absolutamente impeditivo do acesso às pessoas aos hospitais. Aí você, bom, é de fato. Os argumentos eles vão surgindo e na medida em que é testado uma vez, um fim de semana, um outro, e você vai vendo a adesão da população para aquilo, aí as pessoas vão se convencendo. Foi muito legal tocar na Paulista, a gente divulgou nosso som totalmente e eu achei muito top, muito da hora. O programa Ruas Abertas, que nasceu para expandir por São Paulo o conceito das pessoas ocuparem as ruas no lugar dos carros, foi uma grande vitória para a cidade. Porém, elas não tiveram o mesmo sucesso. O critério de escolha das ruas abertas precisa ser feito com muito critério. E considerando a especificidade de cada bairro, de cada região. Eu acho que também não está dando certo assim, porque o tempo de implementação também é um tempo, vamos dizer assim, não é imediato, né, de uma hora para outra. A Avenida Paulista já era um foco, já era um centro. Né, já as calçadas da Paulista já ficavam lotadas, já ficam, né, no sábado à noite, na sexta à noite. Então ali foi, né, quer dizer, bastou fechar para o trânsito que a avenida já foi ocupada. Também teve a implantação da ciclovia, que foi um grande sucesso. Pelo que pudemos ver da história da Paulista aberta, provavelmente seja necessário um estímulo de pessoas engajadas para a rua se tornar viva. E talvez um esforço ainda maior do que na Avenida Paulista, já que ela tem uma visibilidade espontânea da mídia, grande circulação natural de pessoas, muitas opções de transporte para chegar até ela e artistas que sempre se apresentaram por lá. Melhorar o lugar onde moramos é possível. Já sabemos os caminhos para isso. O que falta é nos organizarmos para implementar essas soluções. Para mim é uma grande satisfação saber que eu junto com outras pessoas, né, nós fizemos parte desse processo de devolver pelo menos uma parte do espaço público de São Paulo para as pessoas e mexer com esse imaginário, né? Fazer elas entenderem que elas podem sim ocupar a rua, que elas podem conviver entre elas, né? Que elas podem viver a cidade com calma. A Paulista Aberta mostra que nós, como população, podemos fazer isso. Nunca teria se tornado aberta se não fosse pela mobilização das pessoas e movimentos. E o diálogo que estabeleceram com os políticos. Eu acredito demais da articulação do público com a sociedade civil organizada. E foi exatamente o que aconteceu com a abertura da Paulista. Eu fui procurado pelo Sampapé, também fui procurado pela Nossa São Paulo, fui procurado pelo Rotary para discutir o assunto. E eu o tempo todo defendi que esse era o melhor caminho. Só que nós tínhamos que consultar os órgãos da prefeitura para saber qual seria o impacto. Então, todos esses aspectos necessitavam de uma articulação com a política. E eu acho que os vereadores aqui na casa ajudaram os movimentos da sociedade civil a conversarem mais rapidamente com esses órgãos da prefeitura, além do próprio prefeito. Vendo e-mail todos os dias falando que as pessoas queriam isso. Então, por mais que eles não dessem uma resposta direta pra gente,
eles estavam sendo ali o tempo inteiro, tipo, ó, tem gente querendo isso, tipo, não é um negócio que vai ter visto tão negativo, sabe? Existe uma mobilização pedindo por isso. Nós temos um outro exemplo na cidade recente que são as ciclovias. Ciclovias são uma conquista dos cicloativistas. Os cicloativistas vinham alertando o governo, a cidade, cada vez mais sobre a necessidade de se abrir espaço para ciclovias, porque a gente não avança na questão da mobilidade se nós não tivermos espaços, né, para outros modos de transporte que não só o veículo individual. E está aí o resultado, são quase 400 quilômetros de ciclovias. Podem melhorar, podem ser melhor sinalizadas, pode haver melhor informação para o público? Pode, mas o importante é que isso ocorreu. A única forma de tirar o político dos seus interesses pessoais ou partidários é quando há uma pressão pública e ampla. Quando, como eu disse, há uma boa causa e há uma grande receptividade a essa causa, a tendência é o político pensar suprapartidariamente. Às vezes um pleito pessoal, ele não chega porque é pessoal, se for coletivo ele pode chegar lá. Quanto maior for o movimento, mais chance dele ser ouvido. Assim é o que acontece. Isso não quer dizer que um pleito pessoal não possa ser atendido. Depende da capacidade daquela pessoa de fazer chegar o seu pleito a quem efetivamente decide. E de quem pode decidir de abrir os canais de comunicação para falar. A população, em geral, tem dificuldade em conversar com o poder público, né? É muito comum os políticos conversarem com a sociedade, com os eleitores, na época das eleições, né? E aí fica 2, 3, 4 anos, que é o tempo em que ele está lá sentado na cadeira, e conversa menos, né? E isso acontece muito e não tem muito outro jeito, eu acho, de fazer, a não ser que as pessoas realmente reclamem, né? Elas têm que ir atrás desses espaços de debate, audiências públicas, você mandar carta mesmo, e-mail, ligar. Eu acho que tem que pegar no pé do tomador de decisão, tem que pegar no pé do político. Nas eleições, os políticos muitas vezes propõem o que vão fazer. Mas, além disso, é importante dizer como vão fazer. E, nesse caso, deixar claro que vão interagir com a população. Sem isso, o risco é de que apenas os grupos de poder econômico e político influenciem na cidade. A saída é abrir o canal de comunicação para as mobilizações que estão ocorrendo para que as soluções vindas da população sejam estudadas. E as iniciativas que tiverem maior impacto e viabilidade se tornem experimentações que, por sua vez, podem virar políticas permanentes. Podemos dizer que a Paulista Aberta conseguiu ter sucesso porque contou com pessoas engajadas mobilizando a população, adesão da população que ajudou através de e-mails, telefonemas e convocações, pressão e diálogo ao poder público, um contexto favorável no planejamento da cidade, pois no governo Haddad foi implementado um projeto ambicioso de ciclovias na cidade e uma das principais na própria Avenida Paulista. Seja muito cara de pau por tudo ser prefeito, que eu já estou pressupondo que você é uma pessoa sonhadora, utópica, e depois faça todas as atividades lúdicas possíveis para conquistar as pessoas, para aproveitar a rua. Não faça disso ser um pedido maçante, nem nada, porque aproveitar a rua é divertido e você tem que mostrar pelo lado divertido da coisa. A Paulista Aberta se tornou um patrimônio da cidade de São Paulo. E é uma inspiração para fazermos isso em outros lugares. Agora, nós sabemos que nossas cidades podem ser mais inteligentes.
Mais do que isso, mostra como nós, cidadãos, temos um poder muito maior do que nós imaginamos para influenciar o nosso país.